Abra sua Bíblia comigo, ou ligue a sua Bíblia. Às vezes você tem que ligar a Bíblia, né? Porque ela está no celular, está no iPad. Aí você já aproveita para ir no Instagram. Abra Êxodo capítulo 24 e o versículo de número 12. Eu vou ler na tradução NVT, mas você pode ler na tradução que você tem. Diz assim: então o Senhor disse a Moisés: suba ao monte para encontrar-se comigo. Algumas traduções diz assim: suba a mim no monte para se encontrar comigo. Fique lá e eu lhe darei as tábuas de pedra nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes Arão e Ur. Ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte, e a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém? Suba a mim no monte. Ele não diz sobe o monte, ele diz suba a mim, para ficar comigo, para falar comigo. Tinha um objetivo, um encontro. Tinha um encontro. Você vai perceber que a primeira igreja, a igreja de Atos, você vai perceber que a primeira igreja, ela tinha demandas. E as demandas da primeira igreja era crescimento, e era um bom problema. Uma igreja que cresce, ela tem bons problemas, amém? Claro que é bons. Mas os apóstolos fizeram o quê? Eles disseram: olha, vamos chamar homens. Capítulo 6 de Atos, eles dizem o quê? Vamos chamar homens, vamos preparar essas pessoas para que eles sirvam a mesa, porque nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Ou seja, a primeira igreja, quando ela deu indícios de crescimento, eles não deixaram a presença de Deus e a palavra para fazer o serviço. Esse, para mim, é o lugar mais perigoso do evangelho, é o crescimento. Quando você começa a crescer, que você sai desse lugar da palavra, você sai desse lugar do encontro, você sai desse lugar dos estudos, né? Então tudo que Deus precisa de você é que você continue no lugar que Ele te chamou para estar. Mas daí nós vamos crescendo, a gente vira tudo. A gente vira o encanador da igreja, o pedreiro da igreja, o pintor da igreja, o diácono da igreja. Eu já fui em igreja pregar que o pastor fica com uma plancheta na mão, e ele nem sentou para me ouvir. Eu fui convidado para ir na sua igreja e ele não sentou para me ouvir. Você acha que eu vou voltar mais lá? Eu não. Porque se o pastor, ele precisa de alguém para animar o seu povo, convide um animador de plateia. Se nem o pastor que nos chama para ministrar senta para nos ouvir, por isso que eu não gosto de trazer pessoas quando eu não estou na igreja, porque eu quero ouvir, eu quero receber, eu quero notar o que a pessoa está dizendo, eu quero comer. Então assim, muitos pastores têm saído do altar, trabalham pra caramba, trabalham com 50 anos, estão morrendo do coração, estão morrendo de AVC. Por quê? Porque não se cuida, não busca Deus, não ora, terceirizou a vida de oração para o ministério de intercessão da igreja. Eu vou em ministérios que quem ora na igreja é intercessão. Não, irmão, o cara que mais chora na igreja tem que ser você. Amém? O primeiro B.O. quem tem que resolver é você. Mas a gente não pode sair do altar para servir a mesa.
Não, mas é muita coisa para fazer. Então para um pouco, porque você não vai manter uma igreja no serviço, você mantém uma igreja na oração, você mantém uma igreja buscando ao Senhor, você mantém uma igreja recebendo as revelações. Não que tudo tem que passar por você. Tem gente, tem mais pessoas na igreja, tem um presbitério, tem a equipe diaconal, tem os irmãos que servem. Às vezes eu estou chegando de carro ali, os irmãos do estacionamento, eu baixo o vídeo, e aí galera, tudo bem, pastor, hoje Deus falou comigo, vai ser assim, assim, assim. Eu digo, ele não precisa nem estar lá no culto, porque ele já falou a mensagem lá fora para mim, e é exatamente aquilo que a gente está ministrando. Todo mundo tem ideias, todo mundo tem vontades, todo mundo pode opinar. A questão é que quando o pastor não ora, vira uma Babilônia, irmão, vira um lugar de confusão. Então, querido, tudo que Deus precisa de você é que você tenha coragem para acreditar nele. Amém? Nós sempre teremos necessidade. Diga comigo, necessidade é necessário. Necessidade é necessário, querido, para cumprir o propósito. Aí sabe qual é o problema? É que a gente pega a necessidade e transforma ela num problema. E aí a gente tem necessidade de fazer aquilo, necessidade de fazer aquilo. A gente nem chegou em dezembro ainda, já está fazendo a agenda do ano que vem, porque a gente tem demandas. Glória a Deus, a gente precisa se organizar. Deus gosta de gente organizada. Na realidade Deus ama todo mundo, né? Mas é mais fácil trabalhar com gente organizada. A questão não é desorganização, a questão é que tudo que você organiza deixa um hiato no meio para Deus poder entrar e arrancar você dali. Porque se você organiza e Deus não pode tirar você dali, então essa organização é humanista e carnal. Ela não está na agenda de Deus. A agenda de Deus, irmão, ela tem que mover a terra. Amém? Eu preciso ter fé para crer, mas eu preciso ter esperança para esperar. Eu creio que Jesus vai voltar. Você crê? Mas você tem que ter esperança, tem que estar esperando. Eu tenho esperança para esperar, mas eu creio na sua volta. E para viver em esperança, eu preciso acessar a minha memória, as coisas que o Espírito Santo já me disse. Quando o Senhor fala com a igreja em Éfeso, no capítulo 2 de Apocalipse, ele diz, olha, eu tenho porém contra ti, tu és perfeita, tu faz tudo isso, tu trabalha pra caramba, você tem um ministério apostólico lindo, mas eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, você já está no piloto automático, você não faz mais por paixão e amor, você faz porque tem que fazer, porque você ganha um salário para fazer, você faz porque você alguém tem que te dar, né? Que se eu não fizer isso eu vou fazer o quê? Eu vou perder o meu emprego. Não é isso. A ideia não é essa. Se eu perder a paixão, se o meu coração não estiver mais incendiado e a minha mente não expandir, não iluminar por aquilo que eu estou recebendo do Senhor, talvez não é mais para mim aquilo ali, ou talvez eu nunca prestei atenção naquilo ali como uma verdade de Deus. Então lembra-te do teu primeiro amor. Ou seja, muita gente serve, mas perdeu a esperança, porque esqueceu o primeiro amor. Lamentações 3:21 diz, trago na memória aquilo que me traz esperança. Irmão, quando você começar a pregar, você perceber que você prega, você não tem mais paixão. Quando você prega que não tem mais uma reação, eu não estou falando uma reação de manifestações de pessoas simplesmente adorando, não é isso. Mas quando você perceber que você está pregando, as pessoas não estão sendo curadas, não estão sendo libertas, não estão sendo transformadas, continuam vivendo as mesmices de sempre, irmão, tem alguma coisa errada contigo. Vai no Senhor buscar, Senhor, aquece essa mensagem. Eu não me lembro qual foi o pregador que disse, ou você põe a sua mensagem, ou você põe fogo na sua mensagem, ou põe a sua mensagem no fogo. Acho que foi Wesley, né? Foi John Wesley, né? Que disse, ou você põe fogo na sua mensagem, ou põe a sua mensagem no fogo. Se as pessoas te ouvem, elas não têm mais paixão, se elas não têm mais vontade de ter Jesus quando te ouvem, não tem alguma coisa errada com você. Amém? O Senhor tem um memorial de ações e práticas de justiça, como eu falei aqui. Nós somos chamados para mudar as coisas desse mundo, irmãos. Nós somos chamados para transformação, para mudar a vida de pessoas. O Evangelho, ele é cósmico. Ele não é só para pessoas aceitarem Jesus, escolherem Jesus. O Evangelho é transformação social, é transformação geográfica, é transformação de territórios, de ambientes, né? A prática de justiça é isso, é trazer equilíbrio onde há desequilíbrio. Quando
eu uso o meu dinheiro para trazer equilíbrio, eu estou praticando justiça. Irmão, fome é equilíbrio? Não. Fome é desequilíbrio. Frio é equilíbrio? Não, é desequilíbrio. Solidão. Irmãos, nós vivemos num planeta com quase 8 bilhões de pessoas e ainda tem gente se matando por solidão. Nós produzimos alimento para 10 milhões de pessoas num planeta que tem 7 e tantos bilhões de pessoas, e nós produzimos alimento talvez para o dobro de pessoas que vivem na terra, e ainda tem gente que morre de fome. Isso é desequilíbrio. E só quem pode trazer equilíbrio para essa terra é o Evangelho de Jesus, querido. Agora, se eu pregar isso para cumprir uma meta, eu sou um gerente, não sou um pastor. Querido, uma coisa é você lembrar do que Deus disse e fez e trazer isso à sua memória. Outra coisa é você ouvir o Senhor dizendo: as suas esmolas subiram até mim, quando eu falei aqui de Cornélio. Tem dias que a gente não está bem, tem dias que as coisas estão difíceis. Estão ou não estão? Está difícil ou não está? Amém? Irmão, em épocas difíceis é que nascem os verdadeiros adoradores. Em épocas difíceis é que parece que, não sei, mas parece que se multiplica a devoção. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. As pessoas perderam o tino de correr risco. Ninguém mais quer correr risco, ninguém mais faz nada. Todo mundo quer tudo organizado e não tem espaço para correr além das 4 linhas. Não tem espaço, ninguém mais faz uma loucura. Então, eu vim aqui nessa manhã, irmão, com o objetivo de, se você passar tempo com Deus, você vai virar um homem desequilibrado, mas vai trazer equilíbrio em tudo que você fizer. Às vezes a gente está tão organizado. Quem me ouve falar pensa que eu não gosto de organização. Irmão, minhas contas são organizadas, a minha vida é organizada, eu tenho uma rotina de obediência. Mas se for para endoidar, nós também endoida. É ou não é? A minha vida é extremamente organizada, extremamente. Até o meu guarda-roupa, a camisa branca é com a camisa branca, a azul é com a azul. Tem pessoas que nos servem, antes de me servir, eu chamo e digo assim: ó, cara, eu gosto assim. Então não adianta você fazer para agradar se você não faz o que a pessoa gosta. Você quer fazer para agradar a Deus, mas você não faz o que Deus quer. Não sou Deus, não. Você está me entendendo? Amém? Glória a Deus. Então, quando você quer agradar alguém, você procura saber do que ela gosta. Então procure saber o que Deus gosta. Você tem que passar tempo com Deus. Passa tempo com Deus. Tem um irmão nosso aqui, eu vou falar isso publicamente, que nós já rimos ele por isso. Eu fui falar, eu estava na terra dele, lá no Amapá. Eu fui falar para ele, eu tomei um suco de cupuaçu, disse: cara, eu amo cupuaçu. E ele levou a sério, irmão. Cada vez que ele vem, ele traz 20 quilos de cupuaçu. Eu não tenho mais, eu parei de comprar peixe para botar no freezer, porque só tem cupuaçu. Tem alguém que gosta de cupuaçu aqui? Eu posso ajudar você, irmão, porque cada vez que ele vem, ele traz 10 quilos, 20 quilos de cupuaçu. Aí agora, a última vez que ele veio, eu olhei e disse: ai, não tem isopor, então não tem cupuaçu. Ele tirou da sacola e trouxe bombom de cupuaçu. Bombom. Irmão, que chocolate é esse que nem as crianças gostam? O que criança não gosta não é bom. Irmão, eu odeio cupuaçu. Eu odeio cupuaçu, eu odeio. Está ouvindo, irmão? Por que trouxe tanto cupuaçu? Que aquilo que era tão bom para mim passou a ser um problema. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Mas às vezes tem gente que gosta disso. A pessoa não gosta de ser servida, ela gosta que alguém fique ali bajulando. É ou não é? Tem gente que bajula mesmo, não tem? Irmão, que horas tem?
Que horas que o meu pastor quer que seja? Ei, Jacques, que hora que o meu pastor quer que seja? O pastor Adalberto, lá de Foz do Iguaçu, me conta uma coisa: que morreu um irmão, um pastor da igreja. Aí o presidente da convenção foi visitar o irmão que morreu. Aí chegou lá, oraram. E aí tinha um irmão lá que olhou no caixão e disse assim: quem dera fosse eu nesse caixão para receber essa homenagem linda do nosso pastor presidente. Meu Deus, por que eu estou falando isso? Porque quando você vive com Deus e Deus diz: para tudo aí embaixo e sobe aqui, isso traz um equilíbrio nas suas emoções, irmãos. Você serve sem puxar o saco de ninguém, perdoa a palavra pejorativa, vai ter que falar. Você serve sem ficar bajulando ninguém. Você serve em amor. Se você ora e busca Deus, você não coloca ninguém em primeiro lugar. Primeiro lugar é Cristo. Mas isso não torna você insubmisso, não torna você irresponsável, isso não torna você alguém que perdeu o rumo. Não. Por isso que uma pessoa, quanto mais ela ora, mais submissa ela é. Ah, meu negócio é com Deus. Não, não tem negócio com Deus se você não serve ninguém. Não tem negócio, irmão. Jesus passava as madrugadas com Deus, servia a gente o dia inteiro e dormia na tempestade. Aprendeu a descansar nos ambientes sinistros. Ele aprendeu a descansar, por quê? Porque ele passava tempo com Deus e servia bem as pessoas. Irmão, quem passa tempo com Deus serve bem as pessoas. Por isso que quando Moisés feriu a rocha, o Senhor estava dizendo: cara, você não me santificou diante do povo. A gente tinha uma conversa aqui em cima. Eu conversei com você. O que eles necessitavam, você não podia mudar o que eu te disse para abençoá-los. E ainda que Deus abençoou o povo, saiu água e o povo bebeu água. Então nem tudo que está funcionando na sua vida pode não ter sido Deus que disse. Mas Senhor, saiu água, mas eu não falei para você ferir a rocha, eu falei para você falar com ela. Mas o povo bebeu. Então, querido, resultados não significam fruto. Tem muita coisa no ministério que está dando resultado, mas não está dando fruto. Isso tem prazo de validade, vai durar um tempo. Então a gente trabalha muito por resultado. Muito por resultado. As duas perguntas que as pessoas mais fazem aos pastores: quantos membros tem a sua igreja e quanto entra de oferta? Porque quanto assim virou balizador de crescimento. Virou balizador de resultados. Quanto, sei lá quanto, irmão. Para de contar e vai orar, irmão. Vamos orar. Nós precisamos saber que tem um protocolo de Deus para restauração. Ó, irmão, eu quero estar onde Deus está, Mateus, mas eu não quero estar onde Deus esteve e não está mais. Eu não estou falando de ambientes ou de igrejas, estou falando de ambientes espirituais. Tem lugares que Deus não está mais ali, a gente quer levar Deus para ali. Deus diz: não, já passou isso aí. Tem coisas que nós estamos orando que já aconteceram e a gente está pedindo para Deus fazer. Deus diz: eu já fiz, você que não está entendendo. Eu já fiz isso aí. Você está, sabe, você está fazendo campanhas para ganhar coisas que já são suas. O que nos falta? Falta comunhão. Se estás sem direção é porque estás sem comunhão. Apocalipse, o que o Apocalipse está fazendo aqui? É Salmo 25, o verso 12 diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Uma pergunta. A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. Sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Verso 14 diz: o segredo do Senhor, tem um segredo, é para aqueles que o temem. Salmo 25, o verso 12 a 14. Depois você lê e estuda bem isso aí. Eu quero estar onde Deus está, mas eu não quero estar onde Deus esteve. E Deus não está mais. Porque estar onde Deus não está mais compromete o espírito profético. Estar aonde Deus não está mais compromete o espírito profético. Porque quando Deus diz é por aqui, a gente diz: não, está amarrado.
Como que vai ser por aqui? Por isso eu tenho que estar livre, irmãos. Livre. Eu tenho que estar livre de preconceitos, de coisas pré-estabelecidas. Eu tenho que ficar livre, porque Deus se desenvolve, Deus desenvolve-se na sua teologia. Tem coisas que você não entendia, que você entende hoje. Quantas coisas que você acreditava que você não acredita mais? Quantas coisas que você fazia porque via os outros fazerem, mas hoje você não faz mais porque não faz mais sentido? É ou não é? Então quer dizer que você estava errado? Não, aquilo foi para um tempo. Quando eu era menino eu pensava como um menino, eu agia como um menino, mas agora eu não estou mais ali. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Há um tempo atrás eu estava assistindo um vídeo lá em casa das minhas fitas VHS antigas. Sabe aquelas fitas de VHS você botava no videocassete? Lembra disso? Eu estava com um terno laranja, uma gravata azul, meu Deus, do GPC, um terno laranja, uma gravata azul, aquele terno de ombreira, parecia o Didi Mocó dos Trapalhões. Eu pesava 54 quilos, cabelo repartido no meio com gel, parecia o búfalo do Beto Carreiro. E a minha mensagem era assim: nessa noite, aleluia, oh aleluia, levanta a mão, glória. E eu peguei essas fitas e eu levei para um cara aqui em Itajaí, que ele passava para DVD e passava para, como é que chama, para pendrive, para link. E aí eu fiz lá em casa, isso faz uns 15 anos, 15 mais, os nossos filhos eram todos solteiros ainda. Botei lá em casa, assim, ó, lembra daquela TV que era TV e videocassete, né? Aí depois veio, né, a TV de plasma, que não dava mais para botar o copo d'água em cima. Que raiva, irmão. A gente fazia a campanha e não dava mais para botar o copo d'água. Põe um copo d'água em cima da sua televisão. Eles não pensam no evangelho. E aí, aquela TV que você pendurava na parede, cadê o copo d'água? Não tem mais lugar para o copo d'água. E aí eu chamei meus filhos, vocês não lembram disso, mas o pai quer mostrar. Quando o pai começou a pregar o evangelho, eu botei, e eu fiquei ali, e eu estava, nessa noite, aleluia, levanta a mão e dá glória. E os meus filhos começaram a rir. Eu disse: sai daqui todo mundo, saiam daqui. E fiquei sozinho na televisão ali. Eu comecei a orar e comecei a dizer: meu Deus, que barbaridade que eu falei, Jesus. Meu Deus, que heresia desgraçada. Porque imaturidade não é pecado. Imaturidade não é pecado. Deus não leva em conta um tempo da ignorância. Por isso que aquele que muito sabe, dele é muito exigido, porque agora você já sabe. Você não sabia, mas agora você sabe. E você não pode voltar a fazer o que você já sabe, que Deus não quer mais que você faça, para agradar pessoas, porque aquela igreja está crescendo dessa forma, eu vou fazer igual. Não, gente. E eu comecei a perguntar a Deus: que barbaridade é essa? Eu disse, comecei a chorar, mas chorar da presença de Deus que invadiu aquele lugar. Porque eu olhava para mim e disse: meu Deus, quanto eu já cresci no evangelho. Quanto eu cresci no evangelho. Mas eu comecei a me lembrar, nesse tempo o Senhor me honrava, porque as pessoas vinham e a gente falava, elas diziam amém, porque havia uma intenção correta no coração, embora a movimentação era errada, mas sabe, a intenção era correta. Aí o Senhor bradou assim na sala comigo, disse assim: Luiz, você falou muita coisa que eu nem queria fazer, mas eu fiz por causa da sua vontade. Tinha tanta vontade na sua vida de fazer a coisa certa, que eu honrei a sua vontade e ignorei a sua ignorância. Sabe por quê, Luiz? Porque eu queria mostrar para todo mundo que eu estava contigo. Mas agora, diga comigo, mas agora, Luiz, você já sabe. Então não é eu mais que vou mostrar para todo mundo que eu estou contigo. É você que vai ter que mostrar para o mundo que você está comigo.
Então, quando olharem para vocês, precisam me ver. Talvez eles olhavam para você e não me viam, mas você me via. Então agora você quer mostrar para o povo uma coisa. Se eles não estiverem me vendo, não adianta nada o que você está mostrando. E se você tentar mostrar alguma coisa, você não vai conseguir mostrar a minha presença. Então, Luiz, sai da frente, deixa eu passar. Se você morrer, você vai viver. Você está me entendendo, querido? Eu quero funcionar onde Deus está operando. Nessa era digital que nós vivemos, as pessoas ainda querem a presença real. As pessoas ainda querem tocar Deus, elas querem apalpar o Senhor, elas querem sentir, elas querem viver com Cristo. Elas não querem só que dar um clique e receber, elas querem sentir. Irmão, nós estávamos gravando aulas aqui essa semana, as lágrimas nos tomaram. Nós estávamos gravando aulas, não tinha plateia, não tinha auditório, tinha os meninos gravando, tinha hora que todo mundo parava e dizia: Por quê? Porque você não está gravando informações, você está transmitindo uma vida. Você não vai, sabe, quando você liga a TV, às vezes você está vendo ali uma informação, mas não tem vida. Nesses dias nós somos chamados para transmitir vida. Transmitir vida, querido. Mas para transmitir vida você tem que estar com Deus. A autenticidade ainda vale mais que alcance. A presença verdadeira, o toque ainda supera qualquer métrica artificial de engajamento. O toque ainda supera. Então se preparem, porque nós vivemos numa geração que vai cansar de viver sem toque. Então se preparem. Mas como que eu vou tocar se eu não estou com aquele que me toca? Deus, quando quis se revelar para o mundo, não mandou um livro, mandou um homem. Se fez carne e habitou entre nós. Veio tocar, veio comer junto, veio chorar junto, veio rir junto, e veio morrer sozinho. Você está disposto? Fez tudo junto, mas morrer, ele morreu sozinho. Isso também é desequilíbrio, porque tem coisas que Deus te chamou para fazer junto e você quer fazer sozinho. Mas tem coisas que Deus te chamou para fazer sozinho e você quer fazer junto. Então eu vou subir. Josué, você fica aí. Arão e vocês ficam aí embaixo atendendo o povo, porque eu vou subir. Eu tenho que ir sozinho. Tem coisas que Deus está te chamando sozinho. Você quer levar a equipe, Deus diz: não, é você sozinho. É um tratamento para você sozinho. Agora tem coisas que é para fazer junto e você quer fazer sozinho. Comunhão é junto, irmãos. Igreja é junto. Sozinho você é só um membro do corpo, não é o corpo. Não, mas eu tenho uma igreja, então é só uma denominação. Porque tudo que eu quero fazer sozinho, tudo que Deus mandou eu fazer sozinho, que eu quero fazer junto, é desequilíbrio. E tudo que Deus mandou fazer junto, que eu quero fazer sozinho, também é desequilíbrio. Então eu tenho que achar esse lugar. Você está me entendendo? Vai ter coisas que Deus está dizendo: sobe aqui, é você. Não, mas eu tenho, não, deixa tudo aí, é você. No lugar que Deus fala, você não leva nada, é você. O lugar que Deus fala, Deus não leva nada, você não leva nada. E lembra que ele disse: fique aí, porque eu vou falar contigo. Só apareceu no 7º dia. Moisés ficou lá sentado 6 dias esperando, porque enquanto não morrer todas as nossas expectativas de más intenções, de coisas que a gente acha que Deus que Deus fechou monopólio com a gente. Não, Deus não fechou, irmãos. Deus está deixando você aquietar primeiro. Mas Ele falou que vai falar comigo. Por que não falou? Porque não. Quando Ele treina você para ouvi-lo, Ele fica em silêncio, até que nenhuma voz mais fale dentro de você.
Quando ele treina seus ouvidos e seu interior para ouvi-lo, ele fica em silêncio. Mas Deus falou que ia falar comigo, mas não falou. Ficou quieto. Tem que morrer tudo a alma, tem que aquietar. E a gente estava perguntando: por que Deus não fala mais comigo? Porque Ele já falou uma vez e você não obedeceu. Você tem que voltar lá na primeira voz. Por isso João, no capítulo 3, ele disse que foi colocada uma porta diante dele que ninguém pode fechar. Jesus disse: eu ponho diante de ti uma porta que ninguém pode fechar. Falou para a igreja de Filadélfia. Aí na igreja de Laodiceia ele diz: eu estou à porta e bato. Ou seja, a porta que eu deixei aberta vocês fecharam. E ainda bem que Apocalipse não termina no capítulo 3, porque no capítulo 4 ele diz: então eu olhei para o céu e vi que havia uma porta aberta, e ouvi a voz que falava comigo. A voz era igual à voz que eu ouvi desde o princípio. Ou seja, a voz que eu ouvi a primeira vez é a mesma voz que está falando agora. Essa é a voz que você não pode perder nunca. E a gente vai mudando, irmão. Deus não mudou, o que mudou foi a igreja. Deus não mudou. Amém. Agora tem coisas que Deus mandou eu fazer junto. Sabe o que é bom para vencer a tentação? É não estar sozinho. Pior do que não ser é ser para si mesmo. É ser para si mesmo. Tem coisa pior do que sentar na mesa e comer sozinho? Você se anima a fazer comida só para você? É chato comer sozinho. Você fazer comida, sentar na mesa e comer sozinho, é chato ou não é, gente? Você não tem ninguém para conversar, para falar mal dos outros. É muito ruim. Amizade, irmãos, é o amor mais raro que existe. Nós falamos aqui essa semana o que você é, sem ter que falar o que você faz. Esse é o seu verdadeiro eu. O que você é, sem ter que falar o que você faz, esse é o seu verdadeiro eu. Nós temos que pensar como Deus pensa, entender como Deus entende. Mas como se a gente não passa tempo com Ele? A gente passa tempo com a igreja, passa tempo com tudo, menos com Deus. Nós vamos entender coisas. Nós vamos entender que, por exemplo, o homem que escreveu não matará, já tinha matado alguém. Nós vamos entender alguns sentimentos de Deus. Eu não quero ser leviano aqui na minha fala, nem licencioso, mas Deus pegou a canção de um adúltero, o Salmo 51, e colocou nas Escrituras. Colocou a canção de um pedido de misericórdia e colocou nas Escrituras. Porque quando você entra com humildade, Deus entra com poder, e esse poder vai gerar entendimento. Porque muitas vezes nós estamos num lugar, mas a nossa mensagem está em outro. A mensagem não acompanha o lugar que Deus te trouxe, ou você não está acompanhando a mensagem que Deus te deu. Nós precisamos entender isso, irmão. Como nós tivemos o nosso retiro agora, e foi falado muito isso. Às vezes nós queremos aplicar o remédio aos outros que nós mesmos não tomamos. Aplique o remédio primeiro em você, para depois em alguém. E aí a vida está dando tudo bem, a gente está bem. A vida está dando tudo mal, a gente está mal. Irmão, corpo de Cristo, amém? Você é corpo, não, você é membro do corpo. Sozinho você é um membro, mas juntando-se com outros você é corpo. E sabe de uma coisa? Um corpo saudável, ele trabalha para todo o corpo. Amém, querido? Ele não trabalha para si. Cada órgão na sua saúde, ele trabalha para manter o corpo vivo. O que é um câncer? Um câncer no corpo. O câncer trabalha para si. Ele pega toda a saúde do corpo e traz para ele. Você está me entendendo? O câncer absorve toda a saúde do corpo para ele. Por favor, não seja um câncer no corpo de Cristo, que pega toda a saúde do corpo e absorve só para você. Nós somos chamados para ser saudáveis no corpo. Nós somos chamados para ser saudáveis. Se o meu órgão está saudável, certamente eu vou transmitir vida para todo o corpo. Mas se uma célula tiver câncer, se essa célula for cancerígena, ela vai trabalhar para absorver toda a saúde do corpo. E você vai perceber, irmãos, que tem pessoas que são desgastantes do corpo.
porque elas absorvem a saúde do corpo para si mesmo. Não, querido, nós somos membros de um corpo, o corpo de Cristo, e se nós tivermos tempo com Cristo, nós vamos entender isso. Nós somos chamados para construir. Eu não estou dizendo que você não tem que considerar o outro, eu não estou dizendo que você não tem que servir o outro, eu estou dizendo que você não pode trabalhar, pegar tudo que é saudável do corpo de Cristo e trazer só para você. Não. O fato de ser saudável no corpo, de ter um evangelho saudável, uma igreja saudável, é para justamente exalar vida em todo o corpo. Em todo o corpo. Quando você sabe que tem alguém fazendo uma coisa boa, você faz o quê? Você vai lá ver. Você quer estar perto, porque tem saúde naquilo. Hebreus 10, 24 diz o quê? Considere uns aos outros, reconheça o valor de todo o corpo, considerando uns aos outros. Até quem exige de você mais atenção, porque tem gente que exige mais atenção da gente, não tem? Às vezes você tem um filho que você tem que, sabe, você tem que focar uma atenção maior para ele. Às vezes tem um membro, às vezes tem um líder, às vezes tem uma congregação que você tem que, sabe, focar mais, para gastar mais energia com aquilo. Estamos numa construção, amigo. Estamos numa construção, amigo. E cada um veja como constrói, diz a Bíblia. Então eu não posso usar nessa construção outra matéria-prima que não seja a mesma do fundamento. Se o fundamento é Cristo, a construção desse edifício, a construção desse altar, também tem que ser Cristo. Amém, irmãos? Então Deus vai pedir coisas para você, você estando com Deus. Eu não quero aqui que a gente se perca em elucubrações, não é isso. Eu quero dizer que se você anda com Deus, Deus vai pedir coisas para você que não vai pedir para o outro, Jackson. Nós estávamos no retiro de pastores agora, e foi falado, eu não me lembro quem trouxe essa mensagem, mas quando Moisés estava com um cajado na mão, ele jogou no chão e virou uma serpente, não foi? E Deus mandou ele pegar a serpente pela cauda. Irmão, ninguém em sua sanidade sabe que se pega uma serpente pela cauda. Você pega pela cabeça. Mas se Deus mandou pegar pela cauda, como é que faz? Tem que pegar. Então assim, você precisa entender que às vezes o cajado na sua mão, o seu ministério, dependendo do seu coração, ele pode se transformar numa serpente, um problema para você. Aquilo que você faz para Deus pode se tornar um problema para você de acordo com o seu coração. Tem pastores que pensam que Deus deu uma igreja para ele para matar ele. Deus estava com raiva dele e disse: vou te dar uma igreja, você vai sofrer. Não, irmão, igreja é uma bênção, eu me divirto na igreja, eu amo a igreja, eu amo estar na igreja. O castigo para os nossos filhos lá em casa, quando eles eram pequenos: você não vai para o culto domingo. Eu vou para o culto. Não vai. Cara, que eles vinham não era para ficar de Cristo, é para comer coxinha, cachorro quente, mas no final eles ficavam com Cristo. Então, querido, mas aí a gente não costuma fazer o que Deus pede, porque a gente costuma fazer o que a gente sabe. Não passando tempo com Deus, você vai parar só naquilo que você sabe, e o seu maior tropeço é aquilo que a gente já sabe, porque o que a gente já sabe, a gente não depende mais de Cristo. E aí você vai enchendo a igreja com aquilo que você sabe, você vai treinando a igreja com aquilo que você sabe, você vai edificando a igreja com aquilo que você sabe. Deus pede para você mudar, virar a chave, e você não sabe entrar ali, e aí você tem dificuldade de obedecer. Por quê? Porque você quer primeiro entender para depois obedecer. E o Senhor diz: o que eu faço agora tu não entendes, mas tu entenderás depois se tu obedeceres agora. E o Senhor está dizendo: pega essa cobra pela cauda, e você diz: não é assim, não se faz isso. Mas na Bíblia tem um monte de coisa que não é assim. Um peixe que engole um homem com 3 dias na sua barriga, 5 pães e 2 peixes para alimentar multidões. Um homem que anda sobre as águas ainda chama o seu amigo para andar junto. Um cara que pesca a noite inteira e só mudou a rede para o outro lado e pescou, e que encheu 2 barcos e quase foram a pique. Então você vai ver muita coisa na Bíblia que está no campo da obediência, está no campo do extraordinário, porque obedecer provoca o extraordinário, irmãos. A obediência que provoca o extraordinário.
Então pense nisso, querido. Pense nisso. Às vezes nós achamos que para manifestar demônios a pessoa tem que estar na mesma condição que estava aquele gadareno. Não, irmão, se a pessoa começa a viver um nível de desobediência, automaticamente ela vai manifestar demônios. Você não precisa estar no mesmo nível que o gadareno, dormindo no cemitério, amarrado em correntes, nu, para ter um caracteres lá dizendo que está endemoniado. Não. Se a pessoa anda em desobediência constante, contínua, certamente o que vai sobrar para ela é ficar sozinha mesmo dentro de um cemitério. Por isso nós precisamos obedecer, irmãos, obedecer a Deus, porque enquanto nós vamos quebrando princípios, nós vamos perdendo valores, nós vamos matando o nosso relacionamento com Deus dentro de nós. E o pior, Jean, o pior é que a igreja cresce, o pior é que as coisas continuam acontecendo e a gente pensa, cara, está tudo dando certo porque Deus está nos abençoando. Aí o Senhor cria crises em nosso meio, situações para a gente acordar e dizer assim, epa, eu preciso voltar para esse lugar aqui. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós precisamos entender como Deus nos trata. Então Deus quer gerar em mim perguntas, mas perguntas que Ele mesmo quer responder. Amém? Eu não sei quanto a você, eu sou um cara muito chato, curioso. Eu gosto de escrever tudo que eu falo e tudo que as pessoas falam que eu não sei, tudo que eu leio, eu leio uma frase, eu construo um material. Eu sou chatinho com aquelas coisinhas, sabe? Mas assim, às vezes vem crise, eu digo, Senhor, por que as crises? Aí o Senhor diz, porque nas crises eu estou gerando em você perguntas necessárias para respostas que só eu posso te dar. Você está me entendendo? Eu estou falando aqui para pastores, para líderes, não são para pessoas comuns, irmãos. Pessoas comuns estão trabalhando para aposentar, para morrer e ir para o céu. Eu quero mais do que isso, irmãos. Mais. Eu quero viver o céu na terra. Eu quero viver a vida de Deus aqui e agora. Eu quero viver novo céu e nova terra, mas eu só vivo novo céu e nova terra se eu nasci de novo. Eu não estou esperando fazer 65 para me aposentar, não, eu vou continuar até Jesus voltar. Amém, irmãos? Então nós precisamos entender, porque a sua escatologia determina como você vive hoje. O que você espera do fim determina como você está vivendo hoje. Por muito tempo nós esperamos do fim um fim que já estava planejado, que já estava pronto, que já estava tudo certo. Nós não nos abrimos para o desenvolvimento. Então, se Deus vai me levar para o céu, para que eu tenho que ter alguma coisa aqui? Se Deus vai me levar para o céu, por que eu não posso crescer? Crescer é pecado, enriquecer é pecado, prosperar é pecado, ser inteligente é pecado. Por quê? Porque essa é a mentalidade, irmãos. Depender de Deus não é isso, irmão. Depender de Deus é passar tempo com Ele e decidir por Ele, e decidir através das suas palavras, através da sua decisão. Deus está criando um ambiente nesses dias para receber aquilo que Ele quer nos dar, amém? Deus está criando um ambiente. É muito difícil você andar no mundo em rodas de corrupção, de mentira, de engano. Nesse lugar você tem que exercer misericórdia, é ou não é? Mas você tem que exercer misericórdia, e foi por isso que o Senhor te levou lá. Aí as pessoas começam a confundir você com alguém permissivo, mas você não é permissivo, você está ali para exercer misericórdia. Amém, irmãos? Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 justos, Deus não destruiria a cidade por amor aos 10. Então o que destruiu Sodoma não foi a presença do ímpio, foi a ausência do justo, foi a ausência da justiça. Se um homem praticar justiça, ele pode afetar uma geração. Praticar a justiça é trazer equilíbrio para a sua geração. É isso. Então, querido, quando Deus quer te ensinar a pescar, você não pega nada. Pedro, você vai ser pescador de homem. Mas essa noite você não vai pegar nada. Parece que Deus trabalha na contramão. Trabalha mesmo, que a equação dele é diferente. O último é que é o primeiro, o louco é que é sábio, o pobre é que é rico, o fraco é que é forte, o que chora é que está alegre. Meu Deus!
Me chama de bem-aventurado sois vós quando perseguindo disserem todo mal contra vós. Isso é bem-aventurança. Macários, você é alegre por isso. Alegre-se porque estão falando mal de você, rapaz. Se alegra porque estão caluniando você. Se alegre. Ei, por que você está alegre? Porque estão falando mal de mim. Ei. Macários para você também. O Senhor tira todas as expectativas humanistas, não humanas, humanistas da gente. E a gente vai para a presença de Deus chorando, para Deus sentir dó da gente. Deus não tem dó de você, querido. Deus não tem pena de você, porque Ele sabe tudo que colocou aí dentro. Mas por que essa demora? Ele está esperando você se aquietar para que Ele venha e fale o que tem que ser feito. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas enquanto eu fico dando tiro para todo lado, tenho uma ideia a cada 10 minutos, quero executar todo dia uma coisa nova, e acabo não terminando nada. Todo dia tenho uma ideia, mas não termino nada. Não terminei nenhum livro que eu comecei a ler, nunca terminei a Bíblia que eu comecei a estudar, nunca terminei a academia que eu já paguei. Peguei você. Pagou e não foi mais. Não tem um senso conclusivo. Como que eu vou entender um Deus que faz o fim desde o começo? Então, se eu quero estudar um fim, eu tenho que ir para onde? Para o começo. Aí você vai criando o seu próprio fim, vai criando falsas linhas de chegada, porque a gente tem que ter um senso de que terminou. Não, eu sou assim, eu tenho um senso conclusivo. Tudo que eu começo eu preciso terminar. Eu chego em casa, para você ter uma ideia, mas aí já é loucura mesmo, já é velhice. Eu chego em casa de viagem, eu tenho que trocar de roupa, eu tenho que desfazer a mala e guardar tudo. Porque enquanto eu não desfizer a mala e não guardar a mala, eu não me sinto em casa. Porque eu fiquei uma semana tirando roupa da mala, botando roupa na mala. Bota casaco, tira casaco. Eu cheguei em casa, eu tenho que tirar tudo. Tirar tudo, isso aqui é para lavar, isso aqui é para passar, porque eu não usei. Isso aqui é para limpar, porque tal, isso aqui é lá do escritório, isso aqui. Tá, e tem que trocar de roupa na hora. Senão eu não me sinto em casa. Eu sei que é velhice, mas é assim que eu sou. Meu senso é conclusivo. Eu tenho que sentar, por isso que às vezes eu estou preparando uma mensagem, às vezes eu nem começo, porque se eu começar, eu fico 4 horas sentado escrevendo. Eu sou assim. Então eu não posso fazer muita coisa. Por isso que às vezes a pessoa, pastor, eu preciso falar contigo, pastor, eu preciso fazer uma agenda. Porque a qualquer momento eu posso driblar ela. Por quê? Porque eu tenho uma agenda para cumprir. Eu preciso ouvir a Deus. Eu prego todo dia. Eu atendo gente todo dia. Então, se eu não ouvir a Deus, eu vou ouvir só as necessidades das pessoas. E elas querem que eu me mova na necessidade delas. E eu não trabalho para as pessoas. Você está me entendendo? Então por isso, meu pastor, meu lindo, meu amigo, vá para a presença de Deus e fique lá. E faça a sua agenda a partir da presença de Deus. Faça a sua agenda a partir, porque senão você não vai ter tempo para Deus. E como você vai trabalhar para alguém que você não conhece? Como você vai servir um Deus que você não conhece? Pedro, eu vou te dar muito peixe. Mas você vai perceber, nós ouvimos isso no retiro de pastores. Pedro, você vai perceber que a sua necessidade não é peixe, porque eu vou te dar muito. A sua necessidade é ter redes fortes para suportar esse peixe que eu vou te dar. A tua necessidade é ter barcos fortes que não afundam com a minha prosperidade.
porque a prosperidade afunda. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, mas também não afundou. Sabe quando ele começou a afundar? Quando ele começou a prosperar. À medida que ele foi pescando e foi enchendo o barco foi indo a pique, afundando. O que é que ele fez? Ele fez sinais para os companheiros que estavam onde? No outro barco. Esse é o problema. O problema é que a pessoa começa a crescer, ficar famosa, ficar rica, ela se isola de todo mundo. E aí vem o perigo, porque é aí que você vai se perder. Porque você não afunda na necessidade, você afunda na prosperidade se você não tiver companheiros que você possa sinalizar e dizer: me ajude aqui. Mas tem gente miserável que não, ela afunda sozinha, mas não pede ajuda para ninguém. Era só estender a mão e dizer: companheiros, me ajudem, mas não pede ajuda. Está sofrendo, depressivo, ansioso, mas não pede ajuda. Por quê? Porque na hora que você faz sinal para o outro companheiro que está no outro barco, você vai ter que dividir o peixe. E tem gente que não quer dividir o peixe, quer comer o peixe sozinho. Então começou a pescar, começa a chamar companheiros que estão no outro barco. Seus companheiros nem sempre estão na mesma denominação, seus companheiros nem sempre estão no mesmo barco. Faça sinais para os companheiros para você não afundar sozinho. Faça sinais para os companheiros para você não afundar sozinho. Mas aí eu vou ter que dividir o peixe. Quem está disposto a dividir o peixe que você pescou sozinho? Você está me entendendo? Você pode até pescar sozinho, você não pode ficar com tudo para você. Você está me entendendo? Tá, onde é que eu conserto esses desequilíbrios? Sobe aqui. Eu vou te mostrar como é que faz. Eu vou te mostrar. Mas o povo não quis, Senhor. O povo correu para a tenda. Mas não, se quer, tá, sobe aqui. Só preciso de um que queira. Pedro, eu vou te dar muito peixe. Você não tem necessidade de peixe. Sabe qual é o seu problema? Você não tem necessidade de membros na igreja. Você precisa de estrutura para suportar o que Deus está mandando. E sabe por que não vem mais? Porque a estrutura não está pronta. O cérebro tem que crescer, mas dentro do crânio. O coração cresce, mas dentro de uma estrutura protegida. Porque a estrutura é para proteger. Não é para escravizar não, mas é para proteger. Então, Pedro, eu vou treinar você hoje. Essa noite vai ser a noite do treinamento. Mas você não vai pegar nada. Como é que o Senhor disse que eu vou prosperar e eu não estou pegando nada? Você vai pegar só quando eu falar. Mas o Senhor disse que eu vou ser pescador, que eu vou ter um grande ministério. E o Senhor não fala comigo? Claro, você quer ensinar a Deus como fazer. Você quer ir orar. Oração não é para dar conselho para Deus não, gente. O Senhor faz isso, dá até data. Em 15 dias, se o Senhor não fizer. Cala a boca, meu irmão. Vontade de te bater. E se o Senhor não fizer em 15 dias, porque eu sou o homem de Deus. Cala a boca, irmão. Ó, boca fechada. Não faz essas coisas não. Achando que Deus se agrada da sua autoridade. Deus se agrada da tua obediência. O que agrada a Deus é a sua obediência. Obedecer, ouvir e obedecer. E aí Pedro vai para o treinamento e não pega nada. Como acreditar depois que você não pega nada? Como é que você acredita depois que você não pega nada que você vai ser um pescador? Você tem que confiar na minha palavra. Não tem a ver com coisas que Deus vai te dar, mas como Deus está preparando você e esse ambiente para receber aquilo que Ele vai te dar. Sabe quando Deus quer te dar dinheiro? Ele te deixa sem. Sabe quando Deus quer te dar prosperidade? Primeiro você fica sem. Sabe quando Deus quer falar? Essa aí pegou você, né? Ficar sem, né? Está sendo treinado. Eu vejo um monte de gente treinada.
Escuta uma coisa aqui que o pastor vai dizer com muito peso no meu coração. A sua pior dificuldade pode se transformar no seu maior ministério. Se você permitir Deus te treinar aí, você vai ficar sem para aprender a lidar com a prosperidade que está vindo. Você vai aprender a ficar sem. Você vai ter que ser perseguido, você vai ter que ser caluniado, você vai ter que ser maltratado para suportar todas as pessoas que você vai ter que cuidar. Você vai, escuta só, irmão. Você vai ter, pastor, mas que luta. Então senta na pedra e espera. Mas como é que eu vou saber que Deus vai vir? Ele falou que viria. Ele disse: sobe aqui, me espera lá. Sobe aqui a mim, vem falar comigo. Mas o Senhor falou, me chamou para uma conversa e não veio. Você já marcou um encontro com uma pessoa que ela não foi? Porque como é que você se sente quando a pessoa não vai? Você se sente rejeitado. Você não se sente importante. E Deus disse: sobe aqui para falar comigo. E Moisés subiu, ficou 6 dias lá. A muralha vai cair, mas eu vou te ensinar a gritar primeiro. E como é que Deus ensinou a gritar? Ficando 6 dias em silêncio. Vocês vão dar a volta 6 dias sem falar nada. No 7º vocês gritam. Se Deus quer me ensinar a gritar, por que Ele manda eu ficar em silêncio? Para gritar só na hora que Ele manda. Se Ele vai derrubar a muralha, por que eu tenho que ficar em silêncio? Para gritar só na hora que Ele manda. Então o que é que derrubou a muralha? Foi o grito do 7º dia? Ou foi o silêncio dos 6 dias anteriores? Foi o conjunto de coisas em obediência. Fica quieto quando é para ficar quieto, fala quando é para falar, vai quando é para ir, volta quando é para voltar. Mas como eu vou saber isso se eu não ando com Deus? Como eu vou saber isso se eu não ouço o meu Deus? Quando Deus chega, eu digo: Senhor, anota aí o que eu estou precisando. E o Senhor disse, ele esperou Moisés se aquietar. Fica aqui só na presença, na nuvem. A nuvem vai ficar com você. Eu só vou vir falar no 7º dia. Como que um Deus que vai me ensinar a ouvi-lo fica em silêncio primeiro? Para te ensinar, eu sou sua prioridade. Sabe? E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça
Sim, Senhor. Sabe, é por isso que Deus está nos esvaziando. Irmãos, é muito mais fácil lidar com homens ambiciosos do que com homens que não querem nada além de Cristo. Porque homens ambiciosos você pode comprá-los, mas homens que não querem nada além de Cristo, eles não têm preço. Você não consegue tirá-los dali. Alguém me ajude a adorá-lo nessa manhã. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Tu és bom. Em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Jesus, teu amor, tu és bom, em todo tempo és bom, justiça está em ti, teu amor é para sempre, teu amor, tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é para sempre, o teu amor dura Para sempre. para sempre, sempre, o teu amor nunca falha. Dura para sempre. Chora calabassoria. Dura pra sempre. Atitudes definem destinos. Então, se precisar, para tudo e sobe um pouco mais. Senta aí, me dá mais alguns minutos, por favor. Deixa eu encerrar. Eu quero que você receba, mas eu quero muito que você entenda. É melhor que você entenda, porque você entendendo, você vai receber todo dia, sempre. Mas se você só recebe e não entende, você não desfruta. O diabo vem e rouba a semente. Atitudes definem destinos. O que você é jamais será neutro. Ou você é uma bênção ou você é uma maldição. E quando você se permite a receber mais glória do que a sua estrutura suporta, certamente você vai quebrar, porque glória é peso, glória é cabode, é peso de glória. Então não se permita receber mais glória. Não permita que as pessoas pensem de você uma coisa que você não é. Não deixe as pessoas achar que você é uma coisa que você ainda não é. Não tem fruto, não mostre folhas. Espere o fruto e as folhas nascerem. Eles vão nascer. Vão nascer. Se eu fosse exemplificar, botar um nome nessa mensagem, eu diria assim: me espere lá, fique lá. Me espere lá, fique lá. Me espere lá, fique lá. Sobe ao monte e fica lá. Deus não te levaria para um ambiente da sua glória se depois Ele não fosse instruir você. Todo ambiente de glória é para instrução. Quando Deus abre a glória, é para instruir. Quando a unção vem, é para instruir. A unção, ela instrui. A presença instrui. Ela traz diretivas. Por isso que o Senhor disse: Moisés ficou 6 dias só na glória. Quando Deus veio no 7º dia, Moisés ficou 40 dias e 40 noites, enquanto Deus fazia as tábuas. A instrução. Você vai ver o livro de Êxodo. O livro de Êxodo termina no capítulo 40, quando a tenda, depois que Moisés faz a tenda da congregação, enche de glória o tabernáculo. E aí logo quando acaba Êxodo, começa Levítico, é a instrução das cerimônias, a instrução do culto. Porque o objetivo da glória vir é a instrução. Por isso que glória que não
glória que não manifesta a instrução é só diversão, irmão. A glória de Deus é para instruir você. E a instrução não substitui a glória. A instrução vem dizer para você: sabe aquilo que você ouviu, que você viu, que você sentiu? É isso. Agora você faz assim. Por isso termina Êxodo. Êxodo termina o tabernáculo cheio da glória. Aí começa Levíticos, cheio de instrução, instruindo o povo de cada cerimônia, de cada sacrifício. Então em Gênesis Deus cria, em Êxodo ele enche de glória, em Levítico ele instrui, em Números ele movimenta. Você vai perceber que o livro de Números ele sai daqui, vão para ali, vão para lá. Em Deuteronômio ele repete tudo de novo. Deus cria, enche de glória, instrui e movimenta. Deus cria, enche de glória, instrui e movimenta. O problema é movimentar sem Deus instruir. E o problema também é a instrução sem glória. E o problema é glória sem fundamento. Por isso que ele fez primeiro a estrutura, depois mandou a sua glória. Ele não fez Adão enquanto o jardim não estava pronto. Ele não encheu Adão do Espírito enquanto o corpo não estava pronto. Deus é extremamente organizado. A glória de Deus não é uma bagunça. A glória de Deus é instrutiva. Quando a glória vem, a gente quer aprender. A gente quer aprender. Contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Salmo 27, o verso 4. Contemplar e aprender. Contempla, por isso que a gente estava aqui cheio da glória. Senta de novo, vamos continuar a instrução. Porque não é só receber, é entender. Mateus 3,19, ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Por isso Deus chamou Moisés e disse: fica aqui, a glória encheu, a glória encheu, a glória encheu, a glória encheu. O povo, para o povo que estava lá embaixo, eu olhava, o monte estava fumegando, mas eu não estava entendendo nada, porque quem fica de longe só vê, mas não entende nada. Depois que a glória encheu o monte, Moisés ficou ali 6 dias se esvaziando. No 7º dia Deus falou com ele. Primeiro ele queimou a sarça. Moisés ficou olhando. Quando ele se aproximou, Deus disse: Moisés, Moisés. Deus só falou depois de acender. Você está me entendendo? Então, quando Deus te acender de glória, se prepare, o próximo passo é a instrução. E aí tem gente que é cheio da glória, daí ele quer o quê? Ele não quer mais instrução. Ele acha que não precisa mais, porque o meu negócio é com Deus, Deus fala comigo. Não é assim. E perceba, a instrução sempre vai envolver outras pessoas. Fique lá. Diga para alguém que está ao seu lado: fique lá. Diga: mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo sem ouvir, mas fique lá, porque a garantia que você vai ver é porque Ele pediu para você ficar lá. A garantia que você vai ver é porque Ele te pediu para ficar lá. Viaja, vai pregar, vai. Abre congregação, abre. Faz culto, faz, mas fique lá. Não saia de lá. Apertou aqui, corre para lá. Encheu lá, despeja aqui. Amém? Amém? Jesus vinha, passava a noite com Deus, descia para os discípulos e dizia: vamos para o outro lado. Os discípulos ficavam: a gente veio de lá ontem. Vamos voltar. Mas Senhor, a gente volta. Sabe qual é o nosso problema? Não é falta de revelação. A profecia, ela tem uma revelação. Ela tem uma interpretação e ela tem uma aplicação. Nós não temos falta de revelação, nós temos a dificuldade de interpretar corretamente, porque a forma que nós interpretamos é a forma que nós aplicamos.
Por isso muitas coisas estão sendo aplicadas erradas, porque estão sendo interpretadas erradas, porque não dá tempo da revelação decantar. A revelação é como um vinho, irmão, um vinho novo que tem que decantar, tem que cair dentro da gente. Não é assim, Jackson? Na boca o livrinho é docinho, né? Mas quando cai ele amarga, ele deixa a gente angustiado. Você tem que dar tempo para esse vinho novo decantar dentro de você. Deus falou que vai ser em todo mundo. Deus falou que eu vou viajar o mundo pregando o evangelho. Aí você já quer ir semana que vem. Eu estou há 30 anos, irmão, fazendo isso. Cada ano eu vou numa nova nação. Já são mais de 50 cada ano. Mas o Senhor falou que é todo mundo. Mas você acha que é só quando você tiver 20 anos, 30 anos? Não, Deus está esperando você cansar. É, pastor, porque os que esperam no Senhor voarão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas eu estou cansado. Se você está cansado, não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quanto mais eu prego, Maquele, mais eu sou apaixonado por Jesus. Oh meu Deus, a segunda-feira eu não gosto que não tem culto. Não tem culto segunda. Vamos fazer uma segunda de primeira. O dia que eu não prego eu tenho que fazer uma live. Por quê, pastor? Porque eu estou muito carregado, irmão. Eu estou muito carregado. Quem senta comigo, ninguém mais fala. É só eu na mesa, só eu que falo. Só perco para o pastor Ulisses. Estou carregado, irmão. Carregado. Eu não estou triste com a igreja. Eu não estou ofendido com a noiva. Eu não estou ofendido com ninguém. Eu tenho esperança na noiva. Ele vai arrebatar a sua igreja. Ele vai gerenciá-la, ele vai governá-la. Nós vamos governar as nações com ele. Eu estou entusiasmado com a igreja. Oh meu irmão, que bom que amanhã domingo tem 3 cultos. Oh meu Deus, e o cara está lá cansado da igreja. Você está cansado porque você está fazendo do seu jeito. E homens cansados negociam valores. Isaú chegou cansado do campo e vendeu o seu direito. Você está vendendo o seu direito porque está cansado. Está cansado. Descansa. Olha, Maria escolheu a melhor parte, ninguém vai tirar dela. A Maria escolheu a melhor parte. As 3 vezes que a Maria aparece na Bíblia, aparece de joelhos. As 3 vezes que ela aparece na Bíblia, ela aparece aos pés de Jesus. Oh meu Deus, é ali o lugar mais alto da sua vida, é aos pés de Jesus. O lugar mais alto da sua vida é aos pés de Jesus. Eu duvido você dar um glória a Deus de crente pentecostal. Glória a Deus. Fique lá. Fique lá. Esteja lá. Para você entrar no conselho de Deus, você precisa esperar. Aprender a esperar no Senhor e não tomar os seus próprios conselhos. 6 dias. Não reproduza a opinião dos outros sem antes ouvir o conselho do Senhor. Não reproduza. Na criação Deus fez tudo em 6 dias. E no 7º fez o quê? Nos manda esperar. Espera tem a ver com contemplação. Espera tem a ver com contentamento. Espera tem a ver com mudança de hábito. Espera tem a ver com uma nova forma, um novo modus operandi. Deus tem um novo modus operandi para você, mas você não para. Às vezes a maior palavra que Deus tem para você é: fica em silêncio. Às vezes a palavra mais contundente que Deus tem para você é: fica em silêncio. Antes de você ter mas eu preciso de uma palavra. Antes de você ter uma palavra, você precisa ter um coração aquietado, para quando ouvir, saber que foi Deus que falou. Oração, ela nos ensina a esperar no Senhor, para que as nossas palavras sejam fruto do seu conselho e não das nossas feridas. As suas palavras não podem ser fruto das suas feridas, tem que ser fruto do conselho do Senhor. Todo mundo aqui tem uma feridinha, todo mundo aqui tem, pode apertar que tem. Todo mundo tem pode apertar que sai um puizinho aí.
Aí quando você vai orar, quando você vai tratar com gente, muitas vezes você trata a partir da sua feridinha. Não, você tem que tratar a partir do conselho do Senhor. O que é que o Senhor diz para você fazer aí? Você faz assim. Mas eu não estou tintindo. Eu não tinto. Não estou tintindo de fazer. Você não tem que sentir de fazer, você tem que obedecer. A fé não sente, a fé sabe, a fé é obediente. Eu não tenho que sentir nada, eu tenho que obedecer. Esse é o problema. Eu quero sentir para poder fazer. E Deus diz: faz e você vai sentir. Você vai entender. A ideia é que Deus nos manda esperar, dá a entender que Deus forma primeiro e depois apresenta. Depois de Moisés ficou 40 dias, Jesus também ficou 40 dias, encheu de glória e depois tem que esperar a instrução. Agora Deus está formando Moisés. Deus forma para apresentar. E depois que Ele apresenta, Ele nos usa para executar. Mas Deus vai formar primeiro para depois apresentar. É nesse meio tempo que Satanás sempre tenta produzir uma falsa profecia, um falso profeta, uma voz falsa, que diz para você: não, você tem que fazer, você é homem de Deus. E Deus diz: não, fica aqui, ouça, obedeça, espera. Nos 40 dias no monte, quem não está ouvindo a Deus está lá embaixo produzindo um bezerro de ouro. Quem não está ouvindo a Deus está lá embaixo fazendo bezerro de ouro. Enquanto Deus está falando aqui, o diabo tenta produzir uma voz falsa lá embaixo. Mas a voz falsa sempre vem para quem está embaixo, para quem está crescendo, para quem está subindo, para quem está amadurecendo. Essa voz falsa não funciona mais dentro de você. Todas as vezes que Deus vem falar uma verdade, o diabo vai criar um bezerro de ouro também. Toda vez que Deus vem para te esclarecer uma verdade, tem um bezerro de ouro. Deus estava formando Moisés como fazer um culto, como construir uma arca, um tabernáculo, dando as medidas. E nesta hora Satanás sempre tentará criar o falso. Lá embaixo Arão está produzindo um culto também, mas um culto falso. Amém, irmãos? Amém? Deus unge Saul. Samuel unge Saul e diz: vai a Gilgal, me espera 7 dias, porque eu vou lá sacrificar com você. Saul não esperou. Quando ele viu o povo se dispersando, ele começou: dá aqui a faca, eu mesmo sacrifico, eu já sou rei. Não, você não pode fazer o que não é da sua ossada. Daqui a pouco chega Samuel e diz: o que você fez, cara? Ele disse: o povo estava saindo, eu fiquei com medo deles não vir mais no culto. Aí eu comecei a produzir uma voz. Eu fiz um próprio sacrifício. Eu não esperei. Ele disse: hoje Deus teria confirmado. E o pior, sabe o que é? Porque Saul governou 40 anos, mas na presença de Deus só 7 dias. Mas ele continuou governando, mas não estava mais na presença de Deus. Então você vai ver muita coisa funcionando que não está mais na presença de Deus. Não, mas agora nós vivemos na graça, na misericórdia. Vive por causa disso. Tem graça e misericórdia. E tem salvação, porque Jesus morreu para salvar a todos. Mas não tem mais plenitude, não tem mais vida. Então, querido, adoração não tem a ver só com o que eu falo para Ele, mas quando Ele me encontra focado nele, em silêncio, para ouvir o que Ele tem para me dizer, e através disso me formar, e depois me comunicar o que Ele está por fazer. Então Ele chamou você para subir. Fica tranquilo, a igreja não vai desviar enquanto você ora. Mas aquele irmão está reclamando que eu não estou dando atenção para ele. Quem sabe ele tem que ir embora mesmo, que se dá mais atenção para ele do que para Deus. Talvez a gente precisa perder alguns ídolos. Pegou? Amém? Arrependimento, consagração, santificação e devoção. Isso você vai adquirir na presença de Deus. Eu não vou continuar, porque senão eu vou abrir alguns parênteses aqui, eu vou ter que fechar e eu não vou conseguir. Mas depois o Dudu está por aí. O Dudu daqui a pouco vai botar isso na internet. Davi bota na internet para vocês, amém? Bota na internet as minhas anotações. O que for bom você come, o que você não for bom você dá para alguém. Quem sabe é bom para ele. Amém? Porque eu costumo pregar o que tem mudado a minha vida. Eu quero orar por você, meu pastor. Eu tenho um recado para você. Espera lá. Espera lá.
A saúde do seu ministério depende da sua saúde com Deus, da sua devoção com Cristo. Não dá para resolver? Não resolve. Vai orar, vai buscar Deus. Fica lá. Fica lá. Não fala nada, fica lá. Sobe lá e fica lá. Mas Deus falou que vem até agora. Fica lá, em silêncio. E ainda tem que dizer assim: eu sei que o Senhor está aqui. O Senhor não está falando comigo, mas eu sei que o Senhor está aqui, porque o Senhor falou que estaria comigo todos os dias. O Senhor não falou que falaria comigo todos os dias, mas o Senhor falou que estaria comigo todos os dias. Então eu sei que o Senhor está comigo agora. Eu não estou ouvindo nada, mas eu sei que eu vou aprender a te ouvir. Para que Deus falar se eu não vou obedecer? Então está criando um ambiente para que Ele venha com a sua glória. Amém? Feche seus olhos.